Bem-vindos novamente ao canal Leitura Criticada. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro Leite Derramado, escrito por Chico Buarque. Bom, acho que para todo brasileiro, né, o Chico Buarque dispensa apresentações. Ele mesmo, Chico Buarque de Holanda, né, o poeta, o compositor brasileiro tão famoso. E o Chico, ele sempre escreveu um livro ali, outro aqui, mas ele nunca foi o que tornou ele mais famoso, né? Mas em 2009, o Leite Derramado foi publicado pela Companhia das Letras e fez bastante sucesso, né? Antes ele já tinha escrito Budapeste, já tinha feito sucesso também, mas o Leite Derramado deu um destaque assim para a carreira de escritor de romance do Chico. Então, essa também é uma razão pela qual eu escolhi esse livro para ser falado aqui no canal, por ter sido um destaque e também ele acabou tendo uma importância assim grande até na literatura contemporânea brasileira, porque ele conversa muito com outros escritores como Machado de Assis. Então é nesses pontos que a gente vai pegar no vídeo de hoje. Então, a história do leite derramado, né, como o título já sugere, vem da expressão não chorar sobre o leite derramado, é uma saga familiar, né? Assim como a nossa crítica anterior, do Amor nos Tempos do Cólera, é um livro assim que narra o passado, presente e futuro de um personagem. Então começa aí, fica o livro inteiro com a voz do personagem Eulálio, que já é um senhor, um centenário, que tá no leito de morte, já no hospital. E ele resolve ficar contando para quem quiser escutar, para as enfermeiras, para a filha dele, para ninguém, para as paredes, toda a linhagem familiar dele, desde passando por um barão do império, é um senador da República, até o neto dele, jovem no Rio de Janeiro, no presente, né? Então, o livro inteiro é um livro curto, menos de 200 páginas, mas é esse monólogo, é um monólogo da vida daquele senhor, do Eulálio, que tá na cama, né? Ele foi baseado em um personagem de uma música antiga do Chico, que eu não me recordo agora o nome da música, e muita gente pega muito assim no ponto dele lembrar algumas características do Machado de Assis. No próprio site do Chico Buarque, né, na descrição desse livro, ele admite que não tem como, em algum momento, um escritor brasileiro não se esbarrar, não fazer ali um pouquinho de homenagem, colocar uns aspectos machadianos nas suas obras, né? Então, por exemplo, o Eulálio lembra muito aquela amargura do Bentinho, no Dom Casmurro, ou o relacionamento dele com uma mulher que ele vai contando ao longo da história, muito conturbado, muito confuso. Lembra também o relacionamento do Bentinho com a Capitu. Ou ainda tem elementos assim do Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, por ser um homem ali no leito de morte, não chega a ser o defunto autor do Brás Cubas, mas também tem muito assim, muito parecido, muito inspirado. Também achei que ele inspirou bastante no Gabriel Garcia Marques, mas isso eu falo mais para trás. Mas quanto à história em si do livro é essa, é um monólogo, assim, são memórias tantas que não são dele mesmo, do Eulálio, né, dos antepassados, até o presente dele. E no meio dessas memórias ele vai contando, assim, vai transparecendo todos os arrependimentos, né, todas as dúvidas, as questões mal resolvidas da vida dele. O livro é basicamente assim uma análise, um mergulho na elite brasileira. No livro se passa na década de 20, mas no ponto de vista de quem não gosta muito da elite, né, no caso do Chico Buarque. E também ali uma reflexão assim sobre os arrependimentos da nossa vida, sobre a velhice, uma reflexão sobre a velhice. Então é um livro muito profundo, muito assim poético, né, como não poderia deixar de ser, vindo de um poeta, de um compositor. E por isso, em alguns momentos ele é um pouco confuso. A primeira parte do livro você consegue ter entender bem assim para onde o personagem está indo, né? Apesar dele tá ali claramente confuso, assim, debilitado pela idade, você consegue, ele é muito assim fluido
você consegue seguir bem as memórias, né? Mas da metade pro final do livro, talvez pelo personagem estar ficando mais debilitado ainda, né? Mais confuso, mais, não sei, tomado pela doença, o livro começa a ficar muito confuso. Eu lembro que eu lendo, eu tinha que parar assim e pensar, não tô entendendo nada que ele tá falando, sabe? Tenho que ler de novo, porque pode ser tanto um lado bom quanto um lado ruim da obra, né? Talvez, provavelmente foi a intenção dele, fazer de uma forma tão confusa, assim, acompanhando o ritmo de fala, né, do personagem, o fluxo de memória, né, o fluxo de narração dele, mas eu achei que acabou confundido demais os leitores, né? Mas isso de forma nenhuma prejudica o livro, assim, a obra. Não tira basicamente valor nenhum da obra. É muito bem feito, assim, muito delicado, muito sensível. É, e completamente vale a pena ser lido. O ponto legal também do livro é que toda a história do Eulálio, né, da vida dele e tal, da família, se relaciona com períodos históricos do Brasil, né? Se relaciona com a própria história do Brasil. Então, mas não é contado assim com um ar de denúncia, de revolta por parte do personagem. É contado os problemas ali do país, de tudo da história, da vida dele, né? Dos problemas que ele passou, com um ar assim de um velho, né? De um idoso irritado com tudo, amargo, é, um pouco assim arrependido de umas coisas, não como alguém que tem consciência mesmo dos problemas sociais, políticos da época. Então o livro tem um ar assim de denúncia, né, da elite, de crítica da sociedade, mas não é daquele, não usa aquele ponto de vista clichê, assim, sabe, de ser uma denúncia escancarada, uma crítica assim escancarada, como foi uma coisa que eu critiquei muito no na Vida Invisível de Eurídice Guzmão. No caso do Leite Derramado, não. Ele faz essa crítica, mas ele faz através de uma outra lente, de uma outra perspectiva, que é de alguém que não tem, na verdade, a intenção de estar fazendo crítica social, mas de estar criticando a própria vida. Então isso eu achei muito legal, muito diferente, muito assim complexo para ser feito. Ah, um outro ponto que é legal ao mesmo tempo que nem tanto é que eu falei que é parecido, meio inspirado assim no Gabriel Garcia Marques, né? Apesar do Garcia Marques escrever realismo fantástico e o Chico Buarque escrever simplesmente realismo, essa coisa da saga da família, né, de uma pessoa tá ali, um livro praticamente só de memórias e tal, é muito parecido com Oceano de Solidão, outras obras do Gabriel, que também seguem pensamentos de pessoas, né, sagas, né, familiares, mas também é uma coisa assim que se tornou muito feitas muitas vezes, tipo essa coisa de ter um velho relembrando a vida, um senhor arrependido das coisas que já se foi do passado, das coisas que você deixou de fazer no passado, que poderia ser feito. Toda essa história de arrependimento, de rever a vida é uma coisa assim, é um tema muito batido, que já foi feito muitas vezes. Não é nada novo, assim. Eu acho que o que fez valer a obra, que ele se apoia inteiro, né, nesse tema, o de relembrar a vida, mas acho que acabou não ficando só um clichê, assim, uma obra só, assim, morna, porque ele fez bem toda essa crítica, essa parte da história e tal, da história brasileira, foi muito bem escrito, né? É claramente escrito por alguém que tem completo domínio, assim, da língua, da literatura, das palavras e tal, como, obviamente, o Chico Buarque tem. Então, essa seria também os pontos negativos, né? O fato de ter sido de ser um livro bastante confuso, difícil assim de ler, mesmo sendo curto, se pega confuso em muitas partes. Aquela coisa de monólogo também, né? Como em Ulisses, por exemplo, que é tudo muito rápido. E também essa parte de se apoiar numa única temática, em uma temática que já está bastante utilizada. Mas, de forma geral, é um livro muito bem feito, muito maduro. Não é uma literatura, assim, não é uma obra brincada, assim. Dá pra sentir que foi escrito por alguém que leva a sério, que sabe o que é literatura, que está fazendo a sério mesmo. Então, dando uma nota pro Leite Derramado, né? Eu dou 7,5.
porque é um livro muito bem escrito, muito bem feito. Como eu disse, né, o autor tinha completo domínio do que ele estava fazendo, da língua, da escrita. É um livro difícil, assim, de ler. Ele fez, ao meu ponto de vista, perfeitamente bem e corretamente o estilo, né, do monólogo. E eu só não dou mais também do que 7,5 porque, apesar de todas essas qualidades, é um bom livro, mas é um bom. Não é assim um livro assim que te impressiona tanto, que fica tanto com você, sabe? Ele não é tão inesquecível, eu diria. Apesar de bem feito, ele é uma história simples, curta, é, que tá entre ali as boas leituras, mas não tá entre aquelas leituras que se destacam no seu repertório. E a nossa próxima leitura será Eleanor Oliphant Está Muito Bem, escrita por Gail Honeyman. Vejo você lá. Oi pessoal, muito obrigada por assistir esse vídeo. Se você quiser continuar a ouvir mais das minhas opiniões literárias, das minhas críticas, não deixe de se inscrever no canal e de seguir o Leitura Criticadas nas redes sociais. Muito obrigada e até semana que vem.